Olá pessoal, nós somos a Consenso Tecnologia, a maior especialista no software livre GSAM e grande fomentadora de inovações tecnológicas em gestão do saneamento. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe nossos vídeos. E não deixe de acompanhar nossas redes sociais. Os links estão aí embaixo. Bom, vamos dar continuidade, não é, às nossas videoaulas sobre o módulo de relatórios do GSAM. Lembrando que o GSAM, além de ser uma ferramenta para gerir os processos de negócio das empresas de saneamento de água e de esgoto, ele tem também essa função de relatório que gera e extrai os mais diversos dados, né, relativos a todos os módulos do GSAM. A gente já viu nas aulas anteriores os relatórios importantes de resumo da arrecadação e resumo do faturamento. Hoje a gente vai ver também um relatório que está relacionado aos dois, que é o relatório R0717, também conhecido como relatório do saldo de contas a receber. Para acessar esse relatório, você entra numa base do GSAM com seu login e sua senha. Árvore do menu, relatório financeiro. Para algumas empresas pode estar, em vez de financeiro, está contábil. Então, dependendo da empresa que você esteja trabalhando, você vai vir em relatórios financeiro ou relatórios contábil. Abrindo aqui no caso o relatório financeiro, a gente vai visualizar aqui o R0717, relatório do saldo de contas a receber. Clica sobre ele e você acessa a funcionalidade. Bom, o objetivo dessa funcionalidade é gerar o relatório do saldo de contas a receber. Esse relatório é subdividido pelos seguintes grupos: documentos emitidos, que são as contas e os guias de pagamento, financiamentos a cobrar de curto e longo prazo, parcelamentos a cobrar de curto e longo prazo, além dos créditos por realizar. Cada grupo é apresentado subdividido pelos diversos itens que o compõem. Também são apresentados os valores considerados como créditos de liquidação duvidosa, que são chamados de provisão para devedores duvidosos, ou PDD, e as deduções ao contas a receber, visualizando no final o valor líquido do contas a receber. Ou seja, é um relatório do saldo, né? Como o próprio nome já diz, do contas a receber. Do que entrou, o que saiu e o que sobrou do contas a receber contábil da empresa. Para você gerar o relatório, você escolhe aqui obrigatoriamente o mês e o ano de geração e a opção de totalização por estado por gerência regional, e aí você seleciona aqui a gerência regional, por estado por unidade de negócio, e aí aqui você seleciona a unidade de negócio, estado por localidade, e aqui você seleciona a localidade ou informando o código ou clicando na lupa para acessar a tela, pesquisar a localidade, estado por município, e aqui no caso você seleciona o município também, informando o código ou clicando na lupa para acessar a tela de pesquisar município, que traz aqui os filtros de pesquisa para você localizar o município. Ou gerar o relatório por gerência regional, e aí você seleciona aqui a gerência. Ou gerência regional por unidade de negócio, e aí você seleciona. Ou gerência regional por localidade, e aí você informa o código ou clica na lupa para pesquisar a localidade. Ou unidade de negócio por localidade, e aí você seleciona e também informa aqui a localidade. Ou por unidade de negócio, ou só por localidade, código, ou clica na lupa para pesquisar a localidade que você quer gerar o relatório, ou só por município, código, clica na lupa para pesquisar o município, ou pelo nome, ou pela região, né, com várias chaves, filtros de pesquisa. A gente vai escolher aqui a opção de totalização estado, que é a opção mais completa. Então você informa o mês ano de referência contábil, a opção de totalização, clique em gerar relatório.
O sistema pede para você escolher o tipo do relatório. Você escolhe, clique em gerar. Feito isso, o sistema visualiza, né, o relatório do saldo de contas a receber, a opção de totalização estado, no ano e no mês que você solicitou. Eu vou fechar isso aqui porque eu já abri um igual com as marcações dos itens no relatório que a gente precisa explicar o que é. Eu visualizei isso aqui só para a gente ver o caminho, né, que chega nesse relatório. Então eu vou fechar aqui. E está aqui o relatório mesmo que a gente solicitou a geração. Está aqui o relatório. A opção de totalização estado, saldo de contas a receber. Bom, a primeira coisa que você vê aqui, que você verifica, como eu falei no início da aula, é que o relatório é dividido em documentos emitidos, que são as contas e as guias de pagamento. No final aqui ele dá o total dos documentos emitidos. Depois ele traz os financiamentos a cobrar, de curto e de longo prazo, e o total dos dois. Os créditos a realizar, o total. Parcelamentos a cobrar de curto prazo, total. Parcelamentos a cobrar de longo prazo, total. Total do contas a receber, deduções do contas a receber, total, o valor líquido do contas a receber e os impostos deduzidos. É um relatório menor, né, do que o resumo da arrecadação e que o resumo do faturamento, e ele é mais bem distribuído, bem organizado, né, os itens contábeis. Bom, além da divisão do relatório, lembrando aqui o que eu já falei nas aulas anteriores, por exemplo, esses documentos emitidos aqui, tudo que não tiver valor ao lado, ele é um grupo contábil, considerado um grupo contábil que ele ordena os valores abaixo dele. Por exemplo, aqui, documentos emitidos, eles não têm nenhum valor, né? Ele é um grupo contábil que ordena os documentos emitidos de água, de esgoto, de financiamentos cobrados, parcelamentos. Aqui também, guias de pagamento, é outro grupo contábil dentro de documentos emitidos, ó, porque ele não tem valor ao lado. Tudo que não tiver valor ao lado, ele é um grupo contábil que serve para ordenar os valores logo abaixo deles, ok? Isso aí é importante da gente saber para poder fazer uma leitura adequada do relatório. Agora vamos ver item por item. Aqui nos documentos emitidos é o título correspondente ao saldo das contas e guias de pagamento. É o saldo correspondente das contas e guias de pagamento existentes no contas a receber da empresa. Aqui ele traz o valor de água, que é o valor total de água das contas em aberto ao final do mês de referência. Valor de esgoto, que é o valor total do esgoto das contas em aberto ao final do mês de referência. Os financiamentos cobrados, que é o valor total dos financiamentos cobrados em aberto das contas ao final do mês de referência. Depois dos financiamentos, nós temos os parcelamentos cobrados, que ele é o valor total dos parcelamentos cobrados em aberto das contas ao final do mês de referência. Mês de referência, aquele que a gente solicitou a extração do relatório, né? Depois nós temos as entradas de parcelamento, que é o valor total das entradas de parcelamento que se encontraram em aberto ao final do mês de referência. Guias de pagamento, a mesma coisa. Título correspondente às demais guias de pagamento de parcelamentos que se encontrarem em aberto ao final do mês de referência. Guias de pagamento, e aqui estão elas, né? Outros serviços, ligações de esgoto, serviços de hidrômetros, tudo que foi gerado uma guia de pagamento de parcelamentos que se encontram em aberto ao final do mês de referência, está logo aqui embaixo. Uma coisa que eu esqueci de falar, e eu vou voltar aqui, é que os valores eles são divididos em categorias de imóveis, né? Imóvel residencial, os valores, imóvel comercial, os valores, industrial, particular, público, e aqui ao final na coluna total, você tem o total da soma do residencial, comercial, industrial, particular e público. Bom, retornando, né? Entrada de parcelamento e guias de pagamento, a gente já falou aqui.
Depois ele vai dar o total aqui, ó, no final, que aí é o total dos documentos emitidos no contas a receber. Esse contas, né, só lembrando, esse contas pagas em duplicidade ou em excesso, ele é o valor total dos créditos concedidos nas contas em aberto, referente às contas pagas em duplicidade ou a maior, reduzindo o contas a receber. Ele reduz, né? Ele está retirando, tanto é que está negativo aqui, o contas a receber. E esses descontos concedidos no parcelamento são os valores totais dos descontos concedidos referentes às contas pagas, não, desculpa, referente aos descontos concedidos no parcelamento. E aqui esse total é o valor total das contas e guias de pagamento, ou seja, dos documentos emitidos, como eu falei, em aberto, ao final do mês de referência, considerando os créditos concedidos. Agora vamos para o financiamentos a cobrar. Esse é o título correspondente às prestações ainda não cobradas dos financiamentos realizados, de curto e longo prazo. Financiamentos a cobrar de curto prazo, ou seja, que são financiamentos com até 12 prestações, e os financiamentos a cobrar de longo prazo são os financiamentos em até da 13ª prestação em diante. E aqui o total é a soma dos financiamentos a cobrar de longo prazo com os financiamentos a cobrar de curto prazo. Aqui no créditos a realizar, ele é o título correspondente ao valor total dos créditos que ainda serão concedidos nas contas, reduzindo o contas a receber. Tanto é que ele está em negativo aqui. E aqui no total você tem o total correspondente à soma dos valores dos créditos a realizar. Parcelamentos a cobrar de curto prazo é o título correspondente às prestações que serão cobradas no curto prazo, nos próximos 12 meses dos parcelamentos realizados. E os descontos concedidos é o valor dos descontos concedidos no parcelamento a cobrar de curto prazo, que registram as reduções relacionadas ao valor líquido final do relatório, reduzindo também o contas a receber. Por isso que ele está em negativo aqui. Parcelamentos a cobrar de longo prazo, ele é o título correspondente às prestações que serão cobradas após 12 meses dos financiamentos realizados, ou seja, da 13ª prestação em diante. Tá aqui os parcelamentos a cobrar de longo prazo, que incluem os documentos emitidos, os financiamentos a cobrar, né? Os parcelamentos a cobrar de curto prazo também, parcelamentos a cobrar de longo prazo, e os descontos concedidos no parcelamento, que eles estão em negativo aqui porque eles reduzem, né, o contas a receber. E esse total é o total correspondente à soma dos valores dos parcelamentos a cobrar de longo prazo menos os descontos. Ok? Logo em seguida, nós temos o total do contas a receber, que é o saldo total do contas a receber da empresa no mês e no ano de referência. As deduções ao contas a receber é o título correspondente às deduções do contas a receber ao final do mês de referência. Deduções, né, que significa saída, então está em negativo, ele reduz o contas a receber. E aqui, finalizando o relatório, nós temos o valor líquido do contas a receber, que considera as deduções ao final do mês de referência, e os impostos deduzidos, que é o total dos impostos deduzidos das contas em aberto dos órgãos públicos federais ao final do mês de referência. Veja que é um relatório menor e por isso mesmo mais simples, né, do que o resumo da arrecadação e do que o resumo do faturamento. Né? Fazendo aqui uma sinopse da nossa videoaula, é o saldo de contas a receber no mês de referência e na opção de totalização que a gente selecionou. Ele é dividido em documentos emitidos, total, financiamentos a cobrar, de curto prazo,
e o total, subtotal, financiamentos a cobrar de longo prazo e o total, créditos a realizar, total, parcelamentos a cobrar de curto prazo e o total, parcelamentos a cobrar de longo prazo e o total, total do contas a receber, ou seja, o que sobrou do contas a receber, né, de toda essa movimentação, as deduções, o valor líquido do contas a receber e os impostos deduzidos. E esse é o relatório do saldo do contas a receber contábil. Para você saber mais detalhes sobre a funcionalidade, você clica aqui no cabeçalho da tela para ser direcionado diretamente à documentação relativa à funcionalidade que a gente acabou de ver hoje, o relatório do saldo do contas a receber. E aqui você vai ver, né, os prints de tela, o relatório printado aqui também. E uma coisa importante, os itens do relatório do saldo do contas a receber, esses itens que a gente acabou de exemplificar, aqui detalhados, cada um deles. Eu recomendo a leitura para complementar as informações da videoaula de hoje, inclusive com a opção de você imprimir a documentação caso você esteja num treinamento. É uma leitura importante para você complementar as informações da videoaula de hoje. E vamos ficar por aqui.